Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez para quem está aqui pela segunda vez e para quem está aqui pela primeira vez, aproveita então deixar aquele like. Para quem acha que o conteúdo que passa por aqui é muito interessante, então aproveita a compartilhar para que chegue para mais pessoas. Você já ouviu falar da besta do mar? Muitos têm domínio deste conteúdo, mas muitos interpretam de forma errada. Alguns acham que foi aquela que fez capotar o Titanic. Será que você já ouviu falar da besta do mar? Então, se nunca ouviste, ou se já ouviste falar e tem várias interpretações, então fica aqui no canal até o final que tu vais entender completamente. Então nós vamos saber como interpretar de forma certa essa besta irada, essa besta nervosa que vem do mar. Então o que é mar? Por que o Apocalipse, final de contas, é assim, lotado de muitos símbolos, tratando algumas potências de animais e muita coisa por aí, né? Então vais saber tudo. Mas antes, eu vou agradecer ao irmão Basílio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão Daniel, mais uma vez. Ok. Queremos agradecer pelo convite e agradecer, acima de tudo, a Deus, porque nos dá vida e saúde. Estamos aqui para podermos, então, partilhar mais uma vez com este público vasto. E eu louvo a Deus porque você está ali, está sempre a dar um like. Isso é sinônimo de que estamos sempre ligados. Então, estamos aqui hoje com um tema um bocadinho mais picante, é daqueles que a Bíblia chama de assuntos melindrosos, mas podemos lhe garantir que Deus não faz nada para prejudicar a nossa percepção. Aliás, antes pelo contrário, o Senhor dá-nos a entender tudo conforme a sua vontade para facilitar realmente aquilo que é a nossa compreensão da vontade de Deus para conosco e, por último, então, sermos salvos. Irmão Basílio, como interpretar, afinal de contas, de forma certa, a besta do mar? Na verdade, para fazer a interpretação, precisamos saber sempre qual é o raio de ação, né? Qual é exatamente o assunto que nós precisamos tratar. Na verdade, a Bíblia ela é composta de 66 livros e ela está dividida, por exemplo, em livros de história, por exemplo, o livro de Gênesis, né? Poesias, exemplo claro, livros de Salmos, Provérbios, livro de Jó, são poesias, e livros mais ou menos de evangelhos, que são os 4 evangelhos, as cartas, e também está relacionado também com os livros proféticos, e que na verdade é estes que nós vamos tratar. E quando se trata, por exemplo, de profecia, as metodologias que nós devemos usar é de interpretação da própria Bíblia, ou seja, quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis, claro, é um livro histórico, e dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Significa, literalmente, que Deus no princípio criou os céus e a terra. Este céu que a gente vê e esta terra que a gente pisa. Por isso aqui, neste momento, saúde mais uma vez, não importa o momento do dia em que estiver, né? Talvez o país onde você estiver, mas sinta-se saudade por nós aqui. Dizer que os livros normalmente históricos, dificilmente aparecem algum simbolismo. As poesias, sim. As poesias, nós sabemos que os poetas eles vão escrevendo para poder ilustrar alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo ou que vai acontecer. Na verdade, esta também é a chamada definição de profecias. As profecias que é prever, a capacidade de prever o futuro e falar com exatidão aquilo que vai acontecer, é exatamente o que nos convida hoje a analisarmos o livro, por exemplo, de profecias. Ora, profecias em 95%, 90 a 95%, na verdade, tudo quanto a gente vai ler no livro de Apocalipse, Daniel e outros profetas mais, são símbolos, está repleto de símbolos. Mas esses símbolos também, a verdade é que já estão revelados na palavra de Deus. Dali é que nós não precisamos fazer uma interpretação extra-bíblica, ok? Porque primordialmente Deus dá a profecia e Ele próprio faz a interpretação da profecia, ok? Muito bem. Se vocês estão recordados, por exemplo, para aqueles que são amantes de leituras bíblicas, sabem que lá em Gênesis, por exemplo, Deus vai dar um sonho ao rei, né? E o rei sonha ali que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Só que as magras acabaram engolindo as gordas, surpreendentemente. E tinha também 7 espigas, né? Claro, e 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E da mesma sorte, umas acabaram engolindo as outras, que no caso, as
magras engoliram as gordas. O rei sonhou e precisava de um intérprete. Quem seria o intérprete? Só tem que ser aquele que deu o sonho. Quem deu o sonho? Deus. Simples assim. Todas as vezes que a gente pegar na Bíblia, se tivermos que analisar as profecias, temos que ir sempre no contexto bíblico, nunca fora do contexto bíblico. Quem é que Deus chama para interpretar então as profecias? José, lá no Egito. E ele vem e diz, não, as 7 espigas gordas e as 7 magras significa que teremos 7 anos de fome e 7 anos de bonança. Ok? E o sonho era o mesmo. Veja que Deus dá dois sonhos para o rei, mas a interpretação é uma só. Para o Apocalipse também vai acontecer muitas vezes que Deus vai colocar profecias de maneira uma falando de um objeto, a outra também falando de um outro objeto, mas da mesma sorte falando da mesma profecia. E isso vai querer dizer o quê? Vai querer dizer que nós precisamos estar muito atentos na interpretação profética, porque senão caímos, primeiro, para uma desilusão. Ou seja, se aplicamos muito mal as profecias, podemos correr o risco de cair numa desilusão, cair no fanatismo, no extremismo e podemos também cometer automutilação e destruir também a vida dos crentes, ou seja, daqueles que nos ouvem. E isso também pode criar, por exemplo, ansiedade, estresse, porque as profecias, na verdade, quando elas são boas, porque elas nos anunciam as coisas que brevemente vão acontecer. Então, nós devemos usá-la de forma legítima. Ou seja, para dar esperança ao povo que ouve. E também gostaria de dizer que tudo o quanto se trata de profecia, o centro de interpretação profética vai ser sempre Cristo. As profecias devem ser interpretadas no modelo cristocêntrico. Ok? Então, isso vai nos ajudar também, então, a entrarmos ali, convidar já para irmos para a Bíblia e pegarmos, então, o tema que nos interessa. Ora, não se assuste quando você, por exemplo, ver bestas, chifres, mar, tempos, metade de um tempo. Não, a própria Bíblia dá a interpretação de tudo o quanto vai acontecendo. Então, lhe convido a dar uma volta, a viajarmos a mais ou menos aí uns 3.500 anos atrás, para podermos então, se não 2.500 anos atrás, né? Para podermos então analisar de concreto aquilo que são as profecias do Apocalipse. Vá para a Bíblia e vamos ver como Deus vai nos dar a definição, por exemplo, de profecias, e vamos falar da besta. Sem fugir do tema e sem fugir daquilo que são os nossos princípios. Vai lá para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versos 3. Podemos ler o verso 1 também, para termos aqui a noção do que nós estamos aqui a tratar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Realmente, o que Jesus está a dizer? Está a nos dar a definição exata do que significa a profecia. Profecia significa, ou Apocalipse significa revelações, ok? E essas revelações tratam das coisas que iriam acontecer, falando do tempo do profeta para frente. E também do profeta para trás. Porque quando nós olhamos nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, nós conseguimos perceber ali que tratavam-se de comportamento desde a igreja primitiva até o fim. E quando nós tratamos, por exemplo, do Apocalipse capítulo 13, ali vai falar de um comportamento tanto lá, porque vai nos remeter no livro de Daniel, para aí termos que buscar a essência dos reinos até chegarmos então à besta do Apocalipse capítulo 13. É muito interessante esse estudo profético. Ele é sistemático, mas precisamos ter muita atenção. Por isso é que diz, bem-aventurado aquele que lê e que ouve, porque o tempo está próximo. Quem é que pode fazer a interpretação das profecias? Na verdade, quem faz a interpretação das profecias é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Se não, vejamos. Algo muito interessante, às vezes nos coloca a termos que encarar os fenômenos que vão acontecendo. Jesus mesmo disse que haveria muitos falsos profetas.
E esses falsos profetas, na verdade, têm estado a se mostrar a cada dia que passa. Mas Jesus vai nos dizer o seguinte, lá em 2 de Pedro, o capítulo 1, versos 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estou a falar do capítulo 1 de 2 de Pedro, versos 18 e 19. E ouvida esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça nos vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, estou lendo versos 20, é de particular interpretação. Significa que as profecias não podem haver que ele interpreta sozinho, como se tivesse recebido simplesmente ele a luz. E se nós vemos a concordância bíblica, um profeta parece que vai completar a ideia de um outro profeta. Um vai fazendo remissão, por exemplo, para o outro. Ok? Às vezes mesmo não se conhecendo, mas eles vão falando de coisas iguais. Tal conforme acontece, por exemplo, no contexto bíblico. São pessoas que não se conheceram, viveram em épocas diferentes, nações diferentes, mas escreveram todos na mesma concordância. E que um livro vai completando a ideia do outro. Isso significa que o espírito é o mesmo. Ok? Por isso é que as profecias não podem ser de particular interpretação. Eu, por exemplo, irmão Basílio, não posso interpretar um assunto bíblico de forma particular. Não posso. Ok? Se eu tiver uma visão com relação à profecia bíblica, o que o texto aqui está a nos dizer, Pedro nos chamando a atenção, é que os outros também vão ter a mesma linha de pensamento. Basta que todos nós entendamos e observamos, ok? Com seriedade a verdade bíblica. Por isso é que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ok? Existem muitas ovelhas em muitos apriscos, mas elas ouvirão a minha voz, porque elas conhecem a minha voz, eu sou o bom pastor. Então Jesus, ao dizer isso, estava a dizer exatamente que as pessoas que vão estar no cuidado de estudar a palavra de Deus, estas sim, não terão uma interpretação contrária àquela que a Bíblia traz. Estaremos sempre em conformidade com aquilo que diz a palavra de Deus. Continuando. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, então já podemos ter aqui a certeza de que podemos estudar a profecia, porque é uma bem-aventurança. Segundo, é o Espírito Santo quem dá para o nosso próprio bem. E terceiro, foi inspirada mesmo pelo Espírito Santo. Não eram homens quaisquer, não, eram homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Ah, que bonito. Então, você e eu já podemos estudar as profecias. Não dá um medo. Conforme tem muita gente pensando por aí que a profecia fala de besta, fala isso dá medo e todo mundo podem vir ficar maluco. Estamos aqui, temos estado a estudar a Bíblia e não sei, já perdi aqui talvez a conta de quantas vezes a gente vai estudando a Bíblia, mas nunca tivemos índices de ficar malucos. Estamos aqui, dessa consciência. Ok? E você e eu somos provados desse facto. Por isso é que estamos aqui partilhando, então, assim, a palavra de Deus. Agora vai lá para a Bíblia no Apocalipse, capítulo 13. No capítulo 13, na verdade, ela vai nos trazer a profecia da besta que saiu do mar. Tem duas bestas. A besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. E gostaria também já lhe dizer que a besta que saiu do mar também é a mesma que vai aparecer como a grande Babilônia, do Apocalipse, capítulo 17. Igualzinho. É aquilo que eu disse. Deus vai dar sonhos diferentes, visões diferentes, mas com uma única interpretação. Ok? O Apocalipse capítulo 13 vai falar de uma besta. E lá vai falar já no contexto, por exemplo, de Babilônia como sendo a grande cidade antiga. Porque Babilônia hoje já não existe. Então, a Babilônia lá vai ser representada como um sistema religioso. Estamos juntos? Ok. Olhando nesse contexto, então, já podemos voltar. Apocalipse capítulo 13. Aqui neste capítulo, é engraçado porque uma vez eu assistindo, não sei se é por sorte ou azar, um sacerdote que ele fazia um totobola. Olhava assim para a Bíblia e fechava as vistas, abria a Bíblia e indicava. E por sinal, acabou calhando no Apocalipse capítulo 13. E estávamos à espera da interpretação. Sabe o que ele disse surpreendentemente? E ele leu assim, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
parou aí e viu que aquilo estava ali complicado. Ele disse simplesmente para os crentes: olha, a palavra de Deus diz que as pessoas não podem banhar no mar, porque no mar pode sair um bicho com 7 cabeças e 10 chifres. E por incrível que pareça, os membros disseram amém. Então, é às vezes engraçado quando as pessoas pegam. Ele interpretou de forma literal. Literal. Literal, de forma direta. E olhando para aquilo, e ele parece que viu, epa, isso aqui tenho que arranjar, aqui há alguma coisinha e eu vou passar por cima. Cuidado e passou por praias. cima. Ninguém pode banhar na praia. Banhar na praia é pecado. Nada disso. E vamos interpretar então a palavra de Deus. Veja o que aqui diz. Aqui diz, versos 1. Vamos olhar para o nosso estudo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Cumprindo com o método de estudos bíblicos, ok? A metodologia que a Bíblia dá lá em Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, então nós aqui já podemos usar. Por exemplo, eu encontrei mar, encontrei chifres, então eu preciso desta interpretação para saber exatamente o que o profeta está a dizer para mim, ok? Porque as profecias são para nós. Estamos juntos? Muito bem. Então já pode avançar um bocadinho, lembrando-se que o Apocalipse capítulo 17 fala no mesmo contexto, e vai lá. E no versos 15, Apocalipse capítulo 17, versos 15 vai dizer: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Já podemos descer para o versos 16, que vai dar também uma interpretação muito boa. E diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão carne e queimarão a fogo. Ou seja, aqui a questão dos chifres, podemos também ler aqui bem no versos 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, ok? E um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E o verso 11 vai dizer: a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Então significa que chifres é reis, ou reinos. Besta significa reino. Cabeça e chifres vai significar exatamente reis ou reinos. Ficando clarificado isso, então já podemos fazer uma interpretação correta aqui do verso 1 do capítulo 13. E pus-me sobre o quê? O povo, areia do mar, ok? E vi subir do mar, e vi subir do povo, das nações, o quê? Uma besta. Um reino, ok? Um reino que tinha 7 cabeças, ok? Eram 7 reis, estamos juntos? E 10 chifres. Então, nós temos aqui o quê? As cabeças simbolizando o reino e temos os chifres simbolizando o rei, estamos? E sobre os seus chifres 10 diademas. Diademas são coroas. Só é rei aquele que usa coroa. Um rei sem coroa parece que não é rei, tratando-se talvez de uma outra entidade. Mas, e aqui diz, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então está a se tratar aqui de um reino que sobe do povo e que ela ostenta-se do seu poderio, ok? Só que ela, na sua boca, ou seja, as suas vestes traduzem blasfêmia. Por isso é que diz que as suas cabeças, um nome sobre as suas cabeças, claro, um nome de blasfêmia. Blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus. Então temos que procurar para o sistema religioso no mundo todo, qual é o sistema que tem um rei ou um reino em que eles exercem todo o poder, que dizem, entre aspas, nos céus e na terra, e colocam-se no lugar de Deus. Blasfêmia também vai significar uma entidade como nós, homens, querendo perdoar pecados. Jesus, nos evangelhos, encontramos que Jesus, quando disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados,
O povo gritou: quem é este que fala blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Mas para Jesus não era pecado. Por quê? Porque Jesus é Deus. Mas existem entidades religiosas, sistemas religiosos, que tencionam perdoar pecado nesta terra, para o povo todo. Logo, isso chama-se blasfêmia. Estamos juntos? Muito bem. Olhando para o verso 2. E a besta que vi, o reino que vi, o sistema religioso que vi, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Fabuloso aqui. Um animal muito estranho. É um animal muito, mas muito estranho. Será que você precisa se preocupar com estas características que são apresentadas aqui para esta besta? Absolutamente não. Por quê? Porque a própria Bíblia vai fazer interpretação. Porque ela está a dizer, e vi, ou seja, e a besta que vi era semelhante, o reino que vi era semelhante ao reino do leopardo, também é um reino, ao reino do quê? Os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão? A antiga serpente, e esta aqui já está clarificada, Satanás. Então vamos ter que ir para Daniel, e percebemos então quem é que é esta besta aqui. Daniel capítulo 7, no versos 25 a 26, aqui vai nos dizer claramente de quem se trata. Daniel capítulo 7, do versos 25 a 28, ali vai nos falar então destes animais. A visão dos 4 animais simbólicos, por isso é que está mesmo ali, simbólicos. E lá também eles são símbolos dos reinos que já tinham passado. João estava a falar exatamente de uma besta que viria depois desses 4 reinos passarem. Estamos então em Daniel capítulo 7, verso 1. Confira comigo. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. O que é que vai acontecer? Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, conforme João, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. 4 ventos do céu significa os 4 pontos cardeais. Ok? Norte, sul, este, oeste. Então significa que as nações estavam todas em conflitos. Ok? E no mar grande significa que as pessoas estavam em conflito. Porque os imperadores, na altura, eles combatiam, né? Um iria combater com o outro, e assim foi acontecendo as sucessões dos reinos. Versos 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Então já podemos saber que o leão era o primeiro reino. E depois vai dizer: continuei olhando, e eis aqui no verso 5, o segundo animal, semelhante a um urso, ok? O qual se levantou de um lado, tendo da boca 3 costelas. E aqui está a se falar exatamente dos 3 generais. Alexandre o Grande, né? E os outros ali. Então estamos aqui a falar de quem? Da própria Babilônia, Medo-Persa, e ali vamos descendo. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui o quarto, o outro semelhante a um leopardo. Versos 6, ok? E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Que eram os 4 generais que, então, aparecem ali na história. E no verso 7, depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, né? E muito forte, tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 pontas. Na verdade, aqui está a se tratar das sucessões dos reinos. A estátua de Daniel, no capítulo 2, que é levantada, por exemplo, e Daniel, diz o rei que tinha este sonho, e Daniel tinha que fazer a interpretação, então, deste grande sonho do rei Nabucodonosor, e ele, ao fazer esta interpretação, começou a interpretar os reinos que poderiam suceder depois de Babilônia. A cabeça de ouro e o leão simbolizavam o primeiro reino. Qual era o reino? Por exemplo, o primeiro reino que estava aqui a governar era a Babilônia. Nesta interpretação, Daniel vai dizer então as sucessões, os que iriam vir depois dele. E estamos a falar então da parte do esquadrio, que simbolizava então os medos e os persas.
ok? E esses vieram depois de Babilônia. Só que depois aparece então o esquadrio. E veja que aqui vai também simbolizar um outro animal, ok? E este animal, na verdade, vai aparecer aqui como já lemos em Daniel, que estamos a falar aqui do segundo, em Daniel capítulo 7, ok? O segundo animal, que era o urso, ok? Então, o urso também estará, então, simbolicamente representado no capítulo 2. Então, estamos a falar Babilônia e Medos Persas, ok? Os Medos e os Persas. E quando nós falamos, por exemplo, do esquadrio, estamos a falar da terceira parte, do terceiro reino que viria. Depois, então, de quem? Lembrando, Babilônia, os Medos Persas, então depois poderia seguir a Grécia. A Grécia foi liderada por Alexandre o Grande. Na verdade, esses 4 generais que estavam juntamente com ele e que fizeram as batalhas juntos, são representados então por essas costelas. E depois, aqui nós também conseguimos notar, né, no terceiro, e diz que depois disso eu continuei olhando e eis aqui um outro animal semelhante a um leopardo. Então, estamos a falar na rapidez em que Alexandre o Grande conquistou o reino. O resto dos reinos, por exemplo, conquistaram com mais tempo. Mas este, por exemplo, foi e conquistou o reino por muito pouco tempo, segundo a história. Não vamos entrar em detalhes mais de história, porque nos reserva aqui, então, analisarmos a profecia do Apocalipse, capítulo 13. Mas é nesta corrente e linha de pensamento. E depois, então, aparece o quarto animal, que estamos a falar exatamente do ferro, ok? Do ferro. Este ferro aqui vai representar, porque depois da Grécia, qual é o reino que surgiu? Segundo a história, surgiu Roma. E é esta Roma que no tempo de Cristo também, ainda assim, estavam a exercer o seu poderio. Ok? Só que depois diz que surge aqui um outro animal, que é o quarto, diferente dos outros animais. Só que esse era espantoso. É o mesmo animal que aparece na besta do Apocalipse, capítulo 13. É esta besta que vai aparecer, porque diz que depois disto, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e pisava aos pés o que sobejava. Na verdade, nos remete também ali à estátua de Daniel, capítulo 2. Então, se é dentes de ferro, nós estamos a falar exatamente dos pés, ok? Só que depois dos pés, em Daniel, capítulo 7, a partir do versos 25. Aqui também vai falar de uma ponta pequena, mas nós podemos ler propriamente do versos 20, ok? Ou seja, podemos pegar um bocadinho a partir do verso 17. Estes grandes animais são os 4, ou seja, fazendo interpretação dos 4 que viriam, que estavam aqui antes, né? Estes grandes animais são, ou seja, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, que é este que nos chama a atenção. Muito terrível, cujo os dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devora e fazia em pedaços e pisava a pés o que sobejava. Ok? Matava tudo que é pessoa, derretia tudo que é reino, ninguém poderia combater contra ele. Qual é este reino? Senão o Império Romano. O Império Romano era um império muito forte, ok? Muito, mas muito forte, que nós conseguimos notar que todos pagavam indulgência, ou senão tributo a Roma. Dali é que, mesmo no tempo de Cristo, havia ainda ter que pagar tributos a César, imperador de Roma. E aqui vai continuando dizendo o seguinte, versos 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3. Na verdade, fala-se aqui dos 10 reinos, que é a Europa. Na verdade, eram 10, e quando Roma se estabeleceu, o que acontece? Dentro mesmo de Roma, dentro desses 10 reinos, subiu um outro, que é o chifre pequeno. Esse chifre pequeno é um outro rei que, na verdade, ele torna-se, ou seja, nasce pequeno e depois acaba sendo muito, mas muito grande. Então, estamos a falar aqui de uma sequência do Império Romano
para Roma papal. Ok? O sistema do Império Romano, nós sabemos claramente que ele caiu. Mas quem é que veio neste meado do Império Romano? Estamos a falar exatamente de Roma papal. Por quê? Porque Constantino, quando diz se converter para o cristianismo, imperador romano, lembrando, ele faz aqui a inauguração e chama à presença do seu reino quem? Os papas. O sistema papal foi fundado então assim. E eles se estabelecem. E Constantino lhes dá o poder político e o poder religioso para poderem então assim governarem a terra. É este o animal espantoso e terrível que Daniel vê e João também consegue contemplar. E aqui vai dizer, eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Vemos o Império Romano, né? Na verdade, como Império Romano, não eram revestidos de cristandade. Mas quando entra para a hegemonia papal, ali são revestidos com um poder religioso. Logo, estamos a falar de um poder que poderia combater contra os santos. Ok? E os vencia, na verdade. O Império Romano, ou seja, o sistema papal, na verdade, ele combatia. Estamos a falar aqui das fogueiras santas, né? Estamos a falar aqui, por exemplo, da Inquisição. E essas inquisições todas que foram acontecendo, que nós conseguimos provar pela história e pelos factos, pelos marcos antigos todos, conseguimos notar então que esta fase passou. Ou seja, passou, entre aspas, mas ela voltará a acontecer. De perseguição ferrenha para o povo santo de Deus. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Significa que o povo de Deus poderia ser perseguido. Lembra-se quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim? E diz mais, que no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Quem vencer, quem chegar até o fim e não renunciar à sua fé, este será salvo. Então Jesus estava aqui a dizer claramente que este poder tinha um tempo determinado, tal conforme Satanás lhe foi dado um tempo. Apocalipse capítulo 12, versos 12. Versos 7 até o versos 12 diz claramente que Satanás lhe foi dado um tempo. E ele sabe o tempo que lhe foi dado. Logo, eles poderiam então governar, capazes de poder lutar contra o povo de Deus. Ok? E, aparentemente, Satanás parece que está a vencer a guerra porque ele vai matando muita gente. Mas não. Diz que o ancião de dias vem então para restaurar o seu povo. Verso 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, ou na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Claramente. Conseguimos notar isso. Verso 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, está a fazer a interpretação da profecia, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Estamos a falar exatamente do sistema papal. Quando ele se estabelece, na verdade, ele tira ali as 10, ou seja, 3 tribos. Das 10 tribos bárbaras, ele tira 3. E então se estabelece o reino papal, porque estes 3 não concordavam com o império do sistema papal. Por quê? Porque eles estavam a começar a colocar filosofias, ok? Que não iam de acordo com os princípios bíblicos. E que eles também estavam a estabelecer o seu próprio poder à força, e não pela vontade de Deus. E esses se levantavam contra a hegemonia papal, e então foram destruídos. Muito bem. E então, aqui temos o verso 25. E proferirá este sistema, ok? Este reino, proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Na verdade, as características básicas para podermos interpretar o último reino na face da terra, estamos a falar exatamente do sistema papal.
E esse sistema papal aqui vai dizer que, e ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Nenhuma igreja na face da terra destruiu os santos do Altíssimo, tal igual conforme reza a história, ok? Do cristianismo, senão o sistema papal. Ok? E diz, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esta profecia cumpre-se porque o catecismo dá exatamente evidências desses factos, desta profecia. Foi pronunciada, o sistema papal nem estava estabelecido, dali a certeza da palavra de Deus. Deus é o princípio e o fim. Falou com exatidão e isso aconteceu. O sistema papal, quando se estabeleceu, ele retirou os mandamentos de Deus, ou seja, retirou o segundo mandamento que diz que é para não adorar imagens. Dali é que nós conseguimos notar, por exemplo, imagens de esculturas dentro do sistema religioso católico, ok? E essas imagens acabam fazendo fé. Por quê? Porque o segundo mandamento no catecismo, que eles chamam a lei de Deus, não está. Mas em Êxodo nós conseguimos notar que o segundo mandamento da lei de Deus proíbe exatamente a adoração de imagens, ou seja, imagens de escultura. Então, também conseguimos notar que foi mudado o quarto mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus vai dizer, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a Igreja Católica Romana, o sistema católico romano, fazendo-te lembrar, meu amigo, minha amiga, eu não tenho problema com católicos. Aliás, são nossos irmãos, ok? Eu próprio também fui católico, nasci católico. Então eu não tenho problema com as pessoas. Na verdade, tem-se problema sim, é com a doutrina. Então você não pode ficar nervoso, você não pode só soltar ali, estalar os vernizes por causa desta situação aqui. Estamos falando exatamente com propriedades históricas, factos históricos, ok? Conforme se diz, contra factos não há argumentos. Os factos históricos estão ali. Os livros, nem eu, talvez, nem você, viveu naquele tempo, mas registrou-se tudo e que hoje nós podemos consultar e encontrar a veracidade dos fatos. Logo, fizemos então menção na interpretação da história, porque a história faz-se uma interpretação historicista, é o método historicista, não preterista e também outros por ali, ok? Nós aqui estamos pegando a história que é o palco do cumprimento das profecias, e então estamos fazendo a colação e a interpretação correta. Estamos juntos? Muito bem. E o quarto mandamento, então, diz, lembra-te do dia do sábado. E o sistema católico romano vai colocar, santificai os domingos e festas de guarda como seu terceiro mandamento. Na verdade, para se tirar o segundo mandamento, agora um é que tinha que subir. E o nono mandamento, eles desfizeram em 2 mandamentos. Para dar 10, porque se tiraram um, ficaria 9. Mas para dar 10, então eles tinham que fazer aqui uma ginástica fora de série, ok? Mas vai exatamente incorrer para um pecado, se for para a situação civil ou então para os estados jurídicos, seria então crime. Mas para aqui nós estamos a falar que é um pecado enorme, por exemplo, ter que apagar as coisas que Deus escreveu pelo seu próprio dedo. Êxodo capítulo 31, versos 18. E aliás, Jesus mesmo disse, em Apocalipse capítulo 22, por sinal, no versos 17, diz assim, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, sim, e o verso 18 vai dizer, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas no livro. Logo, esta profecia tem então seu cumprimento na Igreja Católica Romana. Cumpriu-se perfeitamente? Cumpriu-se. E o verso 26 vai dizer, mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até ao fim. Então você tem agora os 4 animais bem formulados para fazer a interpretação do Apocalipse capítulo 13. Então já podemos dizer, sabiamente e sem medo de errar, que o Apocalipse capítulo 13 tem a sua interpretação bíblica. Voltamos então para o texto do Apocalipse capítulo 13. O versos 2, que nos interessa mais também.
E a besta, o reino que vi, era semelhante a quê? Ao leopardo. Quem é o leopardo? Quem é o leopardo? Muito bem. A Grécia vai representar o leopardo. Estamos juntos? Louvado seja Deus. Então, o leopardo aqui é um animal que ele estuda, por exemplo, para poder atacar a sua presa. E, na verdade, o que vai acontecer com Roma? Roma vai estudar as 10 tribos bárbaras e ele depois vai fazer um ataque assertivo para estabelecer o seu próprio reino. Então, e também, ela é conhecida como um animal muito, mas muito veloz. Muito veloz. E pela velocidade em que Roma, por exemplo, Roma no sistema papal se estabeleceu, nós conseguimos notar que foi muito, mas muito rápido. Muito rápido. E então o versos continua. E os seus pés como os de urso. Os de urso porque, bem, a sua robustez, nós conseguimos também notar aqui que Roma, o sistema católico romano, né, é um sistema muito robusto, ou seja, tem muita força, ok? O urso é conhecido pela sua força. Por quê? Porque eu acho que, não sei se tem animal que pode combater contra o urso, porque o urso é muito potente. E nós conseguimos então notar que aí o sistema católico romano, por exemplo, a sua robustez vem por causa do seu poderio. Mas quem é que lhe dá este grande poderio? E veja que as suas doutrinas estão assentes todas em tradições. E veja que se ele vai exatamente assimilar o comportamento do leopardo, também assimilou o comportamento de quem? Do urso. E o urso aqui vai simbolizar quem? Os medos e os persas, que na verdade também enraizavam-se de forma muito boa em questões de ataques militares. Eles tinham um sistema muito, como é que poderíamos dizer, muito eficiente para poder tomar o reino. E o sistema católico romano também, para estabelecer o seu reinado, nós conseguimos notar, por exemplo, os cavaleiros templários, ou seja, esses tropas todos que foram usados para poder proteger a hegemonia papal. Estamos a falar exatamente da Idade Média. Então, claramente, ele assimila estes comportamentos militares também para dentro da Santa Sé. Estamos juntos? Muito bem. E depois diz que a sua boca como a de leão. Leão era a Babilônia. Babilônia, na verdade, era conhecido como a potência número 1. Se fosse hoje, talvez seria os Estados Unidos da América, né? Tinham dinheiro, sistema bélico e tinham muito poder, ok? Então, econômico, em questões militares, estavam todos bem servidos. E para a questão, por exemplo, de Roma, Roma aqui vai se falar exatamente do poder que ele tinha. Na verdade, ele tinha o poder político e o poder religioso. O leão é o rei da selva. Logo, por isso é que nós conseguimos notar, por exemplo, a Igreja Católica Romana dizer que eu sou a mãe das igrejas. Então, significa que ela cumpre a profecia do Apocalipse capítulo 17, sem fugir da interpretação do Apocalipse capítulo 13. É muito interessante. E diz também que esta boca como leão, simbolicamente, estamos a dizer, pelo poderio da sua boca. A boca de leão, estamos a falar do poder, né? Elas têm poder. E nós conseguimos notar que a Santa Sé, por exemplo, consegue intervir em assuntos, às vezes, difíceis. Difíceis, muito difíceis. Mas a palavra do Papa hoje aparece, às vezes, como uma lei. A título de exemplo, estamos a viver, por exemplo, num momento da encíclica. Hoje, o Papa, por exemplo, o Papa Francisco tomou a situação de que ele é o Noé que foi enviado para salvar o mundo, para resolver, então, os tais chamados assuntos climáticos. Logo, conseguimos também ver que os sistemas políticos e civis respeitam muito a Santa Sé. Logo, ela tem uma palavra. A palavra deste e tem poder. Muito poder. Mas de onde vem este poder todo? Tanto o poder econômico e o poder político. De onde vem? Claro, a Bíblia agora vai nos dizer. O seu trono era de grande poderio. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Então, de onde vem este poderio todo do sistema católico romano? Do dragão. O dragão é Satanás. Então já podemos
ter aqui noção de que está a se falar de uma entidade, de um sistema religioso. Mas que está a comandar esse sistema religioso não é o Senhor Jesus Cristo, mas, sem medo de errar, tal conforme diz as Sagradas Escrituras, é Satanás. E o verso 3 vai dizer: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Na verdade, em 1978, quando esse sistema foi ferido, golpeada, né, com uma ferida mortal na cabeça, nós estamos a falar exatamente desta data, em 1798, quando acontece a Revolução Francesa. Quando aconteceu a Revolução Francesa, já que a Igreja Católica Romana tinha o poder político e o poder religioso, então o general Berthier, por exemplo, aparece para poder retirar o Papa de Roma. Lhe captura dentro do seu palácio e lhe leva e lhe corta então a cabeça. E retira então o poder político e o poder religioso. Mas Mussolini, quando chegou, acabou restabelecendo o poder religioso. E já não tinha a força que tinha antes, depois desta grande queda ou depois desta grande ferida mortal na sua cabeça. Mas a profecia diz que ela voltará a ser. Dali é que nós conseguimos notar que a Igreja Católica Romana é a única que tem um Estado dentro de um outro Estado. São 44 hectares que foram oferecidos para a Santa Sé, então conhecida como o Estado dentro de um Estado. Logo, nós conseguimos notar que o Papa de Roma, ele exerce dois papéis. O papel como representante da Santa Sé e da Igreja Católica Romana. Santa Sé como Estado e Igreja Católica Romana como entidade religiosa. Então, estamos a falar de um sistema muito complexo para perceber. Ok? Estamos a falar de um sistema muito complexo e precisa de muita atenção para poder fazer alguns estudos. Para aqueles que são, por exemplo, que deram histórias das ideias políticas, conseguem também ver que o sistema da Santa Sé, para o direito comparado, por exemplo, né, o direito internacional público, conseguem notar que as concordatas que são feitas, por exemplo, com a Santa Sé e tudo mais, parece mais com um Estado do que com uma entidade religiosa. Então, precisa-se exatamente olhar para estes itens todos. Tal conforme se disse que a interpretação não pode ser de particulares. Mas eu penso que vocês conhecem um grande homem, Isaac Newton, que é o pai da física. Isaac Newton também escreveu a respeito da interpretação de Daniel e Apocalipse. Você sabia? Muito bem. Então, ele escreveu dizendo o seguinte, com essas letras, na página 166, falando do chifre pequeno. Ele disse que o chifre pequeno que aparece em Daniel não pode ser um outro sistema senão o sistema papal, o Papa de Roma. E ele, a fazer essa interpretação, estava exatamente concordando. E o Espírito Santo estava com ele. Ao escrever, por exemplo, este grande livro. Se vocês me permitirem, eu pego o livro, embora em PDF, não tenho aqui o físico, mas quem puder pode baixar também na Google. Sim, vamos deixar o link. Né, pois pode baixar na Google, pode baixar este livro. E este livro está com o tema, né? Vocês conseguem aqui notar Daniel e Apocalipse por Isaac Newton. Este foi um grande homem e que, na verdade, a obra originária ela está escrita em inglês, Observation, The Prophecy of Daniel e Apocalipse, ou seja, Revelation, ok? E em português, né, nós conseguimos notar que são as revelações do livro de Daniel e Apocalipse. Estamos juntos? Ok. Então, você percebeu e podes pegar esta obra e ler e estudá-la. Então, lá nas páginas 166, você consegue notar
que Isaac Newton estava a fazer a mesma interpretação que nós estamos a fazer aqui e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também, ela comunga do mesmo espírito de interpretação. E não só Isaac Newton, mas também muitos outros intérpretes da palavra de Deus, muitos outros estudiosos, não chegam a conclusões diferentes destas que a gente chega aqui. Por quê? Repito, a metodologia é historicista. Por isso é que os fatos estão ali, os marcos históricos estão ali, e a gente consegue pegar dos livros, né, das fontes históricas, para poder fazer, então, comprovação destes itens todos aqui. E diz assim: depois desta grande queda, ela deixa de ser o quê? Lógico, já tinha dois poderes, então agora só tem um, que é o poder religioso. Com o poder religioso, ela acaba influenciando muita gente até que adorar nos seus dogmas. O domingo, por exemplo, é de essência católica, porque a palavra domingo na Bíblia Sagrada não tem e nunca vai existir, porque a Bíblia já fechou, ok? Nunca vai existir. Domingo é uma expressão que vem de Constantino, ok? Que significa Sunday, que em português, ou seja, na tradução, conseguimos notar que é veneração do Deus Sol. Então, aqui, muita gente vai, por exemplo, seguindo os dogmas e os ritos católicos. Tal conforme os próprios católicos dizem, que a única igreja que se firma, na verdade, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque eles firmam-se única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. E se os protestantes também querem dizer que são protestantes, segundo eles, para alguns protestantes, ok? Devem exatamente voltar guardando o sábado, porque o sábado é bíblico. Os católicos dizem isso, ok? Então, tem muitos livros, muitas biografias a falarem sobre este assunto, em que todos aqueles que acham que a Bíblia é a única regra de fé devem voltar para os escritos bíblicos. Se seguem o domingo é porque reconhecem o poderio da Igreja Católica Romana. Elas não fogem isso. A própria Igreja Católica Romana assume que ela mudou o sábado para o domingo. Não porque Deus ou Jesus Cristo, dizem eles, lhes deu alguma autoridade para assim o fazer, mas pelo seu próprio poder. Por isso é que tem uma expressão que diz, uma máxima católica que diz que a Igreja de Roma está acima da palavra de Deus. Perigoso isso. Bem, o versos 4 vai dizer: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é que pode batalhar com o sistema católico romano? Adoraram a besta. Mas na verdade não adoraram a besta. Diz que adoraram o dragão. Então quem é que está por detrás desse sistema religioso? É o dragão. Logo, todos aqueles que adoram, estão inclusos nesse sistema, estão adorando o dragão. Diz a palavra de Deus. Eu sei que é muito duro ouvir isso e estudar isso. Por isso é que as profecias do Apocalipse, elas mexem com o nosso conforto, com o nosso particular. E precisamos então ter muita calma nesta hora, e precisamos às vezes não atirar pedras. Por isso é que eu repito, não temos problema com católicos, temos problemas aqui com as doutrinas que Satanás foi tentando criar ali algumas curvas fora da interpretação da Bíblia. Mas Jesus, como nos ama, nos dá aqui a boa interpretação, a interpretação correta do Apocalipse capítulo 13, falando desse sistema romano. E diz o versos 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias. Em Marcos capítulo 2, versos 7, já falamos. Em João capítulo 10, versos 33, também apresentam esse sistema de blasfêmias. Mas, também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, por exemplo, no versos 4, vai dizer que esse sistema, o seu rei sentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Então, conseguimos notar que alguém sentou no trono de Deus querendo ser Deus. Isto porque estão recordados que no verso 1 diz que nos seus chifres tinham diademas e com nomes de blasfêmia. Blasfêmia significa colocar-se no lugar de Deus. Então os papas, os sacerdotes, os padres, eles ostentam um nome: vicários de Cristo, ou seja, vicários filhos Dei, substitutos do Filho de Deus. Logo, eles acham que eles substituíram a Deus. Logo, isto é blasfêmia. Por isso é que Paulo, falando desta profecia, olhando para aquilo que é a interpretação, o mesmo Espírito guiando Paulo e João, falando da mesma coisa. Eles poderiam se assentar como Deus, querendo parecer
Deus. E aqui vai. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, na verdade, nós vamos conseguir notar aqui que fala-se dos 1260 anos. 42 meses vezes 30. Simples assim. Porque o mês leva 30 dias. Basta você fazer essa contagem rápida, acabas contando ali. Vais notar que dias, por exemplo, na profecia, vai significar anos literal. Ok? Um dia equivale a um ano. Então, quando você fala por 42 meses, é só você multiplicar e o número que você achar de dias, então são anos. Estamos juntos? Muito bem. Então, aqui você já pode perceber que lá em Jeremias, por exemplo, em Jeremias, quando nós falamos de dias, Ezequiel, por exemplo, no capítulo 4, verso 6, também vai dizer que dias, né? Um dia te dei por cada ano, significa que um dia equivale a um ano na profecia. Estamos juntos? Então aqui, falando dos 42 meses, estamos a falar dos 1260 anos. Agora vai para a história. Para a história você pergunta, qual é o sistema religioso que governou por 1260 anos? Então você vai chegar exatamente à data de 538 para 1798. Logo você faz aqui os 1260 anos de forma literal. Sem sombras de dúvidas. Estamos juntos? Muito bem. O verso 6 vai dizer, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. Dali é que nós conseguimos notar que as rezas, ok? Adoração aos santos, e dizer que as pessoas que já morreram estão no céu. Isso tudo são blasfêmias e tudo mais. Estamos juntos? Muito bem. Blasfêmia só aplica-se para Deus, né? E aquele que habita no céu é Deus e os anjos. E eles vão trazendo, por exemplo, interpretações para profanar, na verdade, o lugar santo de Deus. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Não há uma igreja que tem tanto poder que consegue, por exemplo, andar em todas as nações, tribos e línguas. Senão o sistema católico romano. O nosso tempo parece que vai já nos cobrando, mas aqui estamos terminando. E diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e venceu. Por acaso, nesses 1260 anos foram de perseguição para os santos, e venceu os santos, sim, matou, né, destruiu muitos santos, mas não destruiu todos, porque estamos ainda aqui, e vamos avançar. Versos 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Logo, aqueles que adoram, né, sem medo de errar, no sistema religioso, no dia, o sábado profano, que foi aqui copiado pelo sábado judaico, né? Que também é outro dia de adoração, que já falamos aqui, que é o domingo, né? Aqui está exatamente a dizer que estão adorando em vão. Por isso é que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, em vão me adoram ensinando mandamentos que são mandamentos de homens, ok? Vocês abandonaram o mandamento de Deus. Jesus faz esta reclamação exatamente não só no tempo dele, mas olhando também para o nosso tempo. Dali é que a palavra de Deus é viva e uma espada de dois gumes que penetra a medula da alma, ok? E continuando, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Mataram com a espada e o Papa de Roma também foi capturado e foi cortado a cabeça com uma espada. Cumpre-se então a profecia aqui, dizendo que o Apocalipse capítulo 13, a respeito da besta que subiu do mar, trata-se exatamente do sistema católico romano. O sistema católico romano é que vai exatamente findar com a história deste mundo. Jesus volta e encontra a Igreja Católica Romana, governando, claro. 10 cifras, talvez um dia podemos estudar aqui, ok? A profecia do Apocalipse capítulo 17. E nós talvez vamos prometer aqui mais uma visualização, talvez com imagens, e para você entender. E estas são metodologias didáticas que nós podemos usar também para podermos fazer compreender mais o nosso caro telespectador. E dizer que o Senhor te abençoe,
E a profecia, ela é assim. Irmão Daniel, mais uma pergunta. Na verdade, sem a profecia, o povo se corrompe, não é? Por quê? Porque não há expectativa de esperança na vinda do Filho do Homem. E daí que é necessário saber interpretar essas profecias. Existem muitos líderes religiosos que dizem que estão cheios de Espírito Santo, que quando estão a orar entram em bagunça a qualquer lado da igreja. Mas se estão cheios de Espírito Santo, por que não conseguem interpretar um simples versículo do Apocalipse? Então, o que é necessário, afinal de contas, irmão Basílio? Na verdade, o que é necessário é humildade. Okay. E Jesus diz que aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Okay. A questão da palavra de Deus é para pessoas simples. Aos simples lhe foi dado o poder de conhecer as ciências e os mistérios eternos, disse Jesus. E Jesus, ao dizer isso, que a vós vos foi dado a conhecer os mistérios do reino, estamos a falar exatamente de Mateus capítulo 13, ok? Em diante, ali Jesus estava a chamar-nos a atenção de que nós precisamos nos juntar com Cristo. E Jesus disse: em mim nada podes fazer, porque a interpretação da palavra de Deus só tem que ser com o Espírito Santo. Ora, se eu não for cheio do Espírito Santo, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Alguém que teme a Deus. Alguém que vive segundo os ensinamentos, que na medida em que vai lendo, vai estudando, vai dizendo: Senhor, quero fazer a tua vontade. E Deus vai dando luz, mais luz, mais luz, mais luz. Por isso é que a profecia, ela alumia como uma luz em lugar escuro. Que aonde você já não estava a ver mais princípios doutrinários, a fé toda quase que está a esmoronar num mundo corrompido como o nosso, pela palavra de Deus e pelas profecias, não havendo profecia, o povo se corrompe, lógico, tal conforme disse o irmão Daniel, então, tal conforme diz a Bíblia, aqui nós conseguimos notar um certo grau de esperança que nos tira da escuridão para a luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a interpretação da Bíblia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e sermos humildes o suficiente em pedir a Deus que nos ensine e não nós ensinarmos a Deus. Ok? E nós precisamos estar Deus não precisa que nós o defendamos. Ele só precisa que a gente faça o correto. Ok? Façamos o correto e transmitamos tal conforme está escrito. Está escrito. Dali é que os irmãos conseguiram perceber, na interpretação do Apocalipse capítulo 13, não foi muitos mistérios assim. A gente conseguiu pegar a interpretação dentro da própria Bíblia. Porque Deus já fez a interpretação. O que a gente precisa fazer é só pegar um pouco daqui, outro pouco dali, juntarmos as peças e está feito. Está feito. Então, esses outros que vão aparecendo ali, na verdade, eles têm interesses próprios, não interesses eternos. Eles querem angariar, talvez, fundos e tal, roubar, talvez, por má intenção dos seus corações, porque Paulo disse que a religião, na verdade, é uma fonte de riqueza. E as pessoas então vão assustando os outros, vão falando, vão usando profecias, e às vezes essas profecias são aquelas acusatórias, por exemplo, em ter que dizer que no serviço estão a te perseguir, na família estão a te perseguir, eu profetizo na tua vida, você terá riqueza. Isso são teorias simplesmente de prosperidade. Então esses são aqueles que vêm para roubar a salvação de todos os distraídos. Aliás, os profetas disseram, Oséias, por exemplo, vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Deus, ao dizer isso, estava a dizer que nós precisamos voltar para a Bíblia e não para os profetas do nosso tempo, né? Que não têm a verdade bíblica e não fazem a interpretação e simplesmente querem extorquir o povo santo de Deus. Então, deve estar muito mais atento, estude a palavra de Deus, chame alguém que conheça a palavra de Deus, que possa lhe instruir. E por isso é que nós partilhamos a palavra de Deus, estudamos, de graça recebemos e de graça damos. E eu posso até dizer e fazer aqui um apelo para ti, que aonde você estiver, se conheceres um pastor adventista, um obreiro adventista, pode pedir que ele vai te dar estudo todos os dias, sem pedir nenhum tostão. Por quê? Porque nós cremos neste grande evangelho. E Deus nos dá esta comissão de termos que trabalhar até que o Senhor da vinha venha. E enquanto ele não vem, a gente precisa negociar, trabalhar, gerar lucros. Dali a parábola dos talentos. E nós precisamos então transmitir este evangelho com segurança, tal conforme ele está escrito, sem aumentar e sem diminuir, e com o compromisso de te levar à verdade. Mais do que isso nós não conseguimos. Então por isso é que você vai notar sempre que nós estamos sempre com a palavra de Deus. Sempre com a palavra de Deus. Exato. Pois é. Falou-se muita coisa sobre a besta do mar. Se ainda ficou uma dúvida por tua parte, ou deixa nos comentários, ou então procure alguém perto de ti, não é?
Então, ou vamos também deixar aqui o contato do irmão Basílio, né? Do WhatsApp. Pois é. Em caso de dúvida, pode entrar em contato direto, não é? E vamos responder com toda a satisfação. Graças. Estaremos à tua espera. Até lá. Muito boa noite, muito boa tarde. Obrigado. A todos. Que o Senhor vos abençoe grandemente. E vamos continuar. E eu sei que este canal, né, na pessoa do irmão Daniel, tem sempre temas e ele vai sempre nos atualizando de alguns temas e vamos partilhando. São temas muito pertinentes. Então, estude a palavra de Deus. Bem-aventurado, lembre-se, aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo.